Olá, senhoras e senhores, estou fazendo este vídeo como uma revisão da nossa primeira aula de criptografia assimétrica para as pessoas que não puderam estar presentes na primeira aula e para aqueles que não puderam ficar até o final também. Bem, vou tentar ser bem sucinto aqui no vídeo. Aqui foi a agenda que seguimos na primeira aula. Falamos de criptografia simétrica versus criptografia assimétrica, aonde a criptografia simétrica é aquela onde você tem uma chave, aonde você encripta a mensagem e transfere para o seu colega a mensagem encriptada, mas você também tem a necessidade de transmitir para o seu colega a chave para que ele faça a decriptação da mensagem. E a menos que você encontre o seu colega pessoalmente, você consiga entregar a chave que ele vai usar para decriptografar a mensagem, você vai precisar usar um meio de transmissão seguro ou inseguro, mas nesse meio pode estar presente uma terceira pessoa que pode conseguir a chave e usá-la para decriptar a mensagem. No caso da criptografia assimétrica, nós temos um par de chaves que nós chamamos chaves públicas e privadas, onde você nunca transmite a sua chave privada, nem o seu colega transmite a chave privada dele. Ambos têm uma chave pública e o conjunto de chaves públicas e privadas são utilizadas para encriptar a mensagem e decriptografar a mensagem também, sem a necessidade de transmitir o segredo principal, que são as chaves privadas, através da linha. Desta forma, a pessoa que está grampeando o meio de transmissão não teria como decifrar a mensagem de forma simples. É claro que ela pode ter um método muito bom para decriptografar, se ela conhecer portas dos fundos dos algoritmos, mas o objetivo é algoritmos que sejam usar estratégias que sejam extremamente difíceis de serem quebradas, para que você consiga decriptar uma mensagem que está encriptada com o conjunto de chaves. Nesse conjunto de chaves para encriptar mensagens, nós temos a metodologia de Diffie-Hellman, que ela acontece basicamente da seguinte forma: você vai ter um elemento conhecido por ambos os participantes na comunicação, inclusive pela pessoa que porventura estivesse no meio da comunicação. Cada um dos participantes principais vão ter suas chaves privadas. Essa chave privada vai ser feita uma operação matemática com o elemento conhecido, e você tem um elemento resultante. Da mesma forma, o seu colega que está se comunicando com você, e cada um desses elementos resultantes vão ser transmitidos para os parceiros na comunicação, os atores principais aqui da comunicação. E você pega o resultado do seu colega, o seu colega pega o resultado que você enviou e faz uma operação matemática também com a chave privada dele, e ele vai ter um elemento resultante que, quando você fizer a operação com o primeiro resultado do seu colega, também vão ser iguais. Este elemento é o segredo comum compartilhado, que você não transmite pela rede, e este segredo você utiliza para encriptar e decriptar uma mensagem de forma segura. Bem, falamos que a metodologia foi criada lá por volta de 1976, e a segurança da metodologia aqui de Diffie-Hellman está aqui no que nós chamamos de problema de solução do logaritmo discreto. O problema de solucionar o logaritmo discreto.
Aqui durante a aula nós mostramos lá que esses elementos funcionam como uma operação matemática de exponenciação, usando como base um campo primo, que nós vamos falar daqui a pouco. E fazer a exponenciação é uma operação uma operação computacional relativamente simples, mas fazer a operação reversa, que seria extrair o logaritmo da operação, seria uma operação extremamente complexa, e é isso que garante a segurança do método. Falamos que a metodologia de Diffie-Hellman é utilizado na criptografia RSA, que é uma das mais conhecidas, uma das mais conhecidas no meio das pessoas que trabalham com criptografia. Mas também nós temos o método da criptografia da curva elíptica, que aparentemente é mais seguro do que o RSA em alguns aspectos, e é basicamente na criptografia da curva elíptica que nós vamos trabalhar. E nós temos também que pensar e trabalhar com a possibilidade da computação quântica, da computação quântica conseguir uma eficiência computacional tão grande que os métodos existentes se tornem inseguros. Então, nós discutimos também a necessidade de produzir metodologias que sejam resistentes à computação quântica. Aqui tiramos esse texto aqui do Wikipedia, e lá nós encontramos a informação de que, por exemplo, se nós formos fazer uma encriptação em curva elíptica e utilizando uma chave de 256 bits, para nós atingirmos o mesmo nível de segurança que a curva elíptica nos garante com a metodologia RSA, nós precisaríamos de uma chave de 3072 bits. Então aqui é uma afirmação de que a curva elíptica garantiria uma maior segurança com relação à encriptação RSA com uma menor quantidade de bits. Nós não vamos tentar fazer essa demonstração aqui, nós vamos tentar apresentar a matemática por trás da encriptação em curva elíptica. Bem, aqui nós temos a equação da curva elíptica. Para utilizarmos a curva elíptica em criptografia, nós precisamos que ela esteja dentro de algumas condições de contorno. E a principal é essa condição de contorno aqui com relação aos coeficientes da equação que nós trabalhamos a curva elíptica. Bem, tudo que nós vamos falar aqui você pode encontrar no artigo Elliptic Curve Cryptography de 3 de novembro de 2013. O autor não se manifestou no trabalho, então consideramos um artigo anônimo. Bem, essa aqui seria uma silhueta aqui da curva no conjunto dos números reais. Então nós temos aqui uma curva no eixo XY, com um campo dentro de um campo real, e aqui nós temos uma curva suave. O nome curva elíptica pode até parecer estranho, porque nós não estamos vendo uma elipse exatamente, mas o nome da metodologia surge a partir da equação, porque a equação é a representação de uma elipse. É claro que a equação aqui ela é só uma parte da equação da curva elíptica geral, mas dependendo dos parâmetros que nós utilizamos, a equação resulta em uma elipse.
mas o nome curva elíptica é baseado aqui na equação da curva elíptica e não na forma geral. Apesar de no meio matemático, o pessoal que trabalha em matemática sabe que isso aqui é o resultado produzido por uma equação desse tipo. Ok? Então vamos lá. Aqui novamente nós temos a curva elíptica. Como eu falei, nós precisamos produzir uma operação que seja muito difícil de ser revertida. E para isso, nós trabalhamos com uma metodologia que seria muito parecida com a soma. Ela não é uma soma uma soma aritmética que nós utilizamos normalmente. É uma soma aqui de pontos, uma soma de pontos x, y, em cima da curva elíptica e de uma reta. Então aqui a curva elíptica, se nós tivermos dois pontos da curva, ponto Q e ponto P, e traçarmos uma reta através desses dois pontos, nós vamos interceptar a curva elíptica em um terceiro ponto. Não importa quais conjuntos de dois pontos você encontre, você vai interceptar a curva em um terceiro ponto. E quando nós fazemos a soma, essa intercepção dos pontos, o terceiro ponto, o conjugado dele vai representar o que nós chamamos de a soma dos dois pontos que nós tínhamos inicialmente. Então existe a outra possibilidade também de você, em vez de utilizar dois pontos, utilizar apenas um único ponto na curva e passar uma reta tangente a esse ponto. Você vai encontrar um segundo ponto, e o conjugado desse ponto também seria o que nós chamamos da soma desses dois pontos. Então aqui nessa metodologia nós temos a propriedade da comutação aqui entre os dois elementos da soma. Temos um elemento neutro, que na metodologia que nós consideramos um ponto no infinito, ou seja, basicamente um ponto fora da curva, mas seria um ponto no infinito. Então nós temos as seguintes propriedades: se nós somamos um ponto P ao ponto no infinito, o resultado é o próprio ponto P. Esse aqui seria o elemento neutro dessa soma. Se nós somarmos aqui os elementos no infinito, o próprio elemento no infinito, se nós somarmos o ponto P ao conjugado dele, nós vamos obter um ponto no infinito. É como se nós estivéssemos traçando uma reta aqui entre um ponto e o seu conjugado, e essa reta fosse interceptar a curva no infinito, ou seja, ela não interceptaria a curva, mas considera-se que ela intercepta a curva lá no infinito. Bem, se nós pegarmos o ponto aqui, o ponto multiplicado por zero seria o ponto no infinito, que seria o elemento neutro. O ponto vezes 1 seria o próprio ponto. Se nós somar o ponto a ele mesmo, é como se nós estivéssemos fazendo uma operação aqui de soma, de uma multiplicação, né? Duas vezes o mesmo ponto. E é a situação que eu coloquei anteriormente, que se a curva tiver uma reta tangente a um determinado ponto, e você traçar essa reta, você vai interceptar a curva em um segundo ponto, que no caso só existia um ponto e você está multiplicando ele por ele mesmo. O conjugado desse ponto seria o resultado da multiplicação. E isso vale para quando você vai multiplicar o ponto 3 vezes, 4 vezes e assim sucessivamente. Então você vai ter aqui uma
operação similar à multiplicação. Ela não seria uma multiplicação convencional, ela seria uma sucessão dessas operações geométricas de soma de dois pontos. Você não tem uma multiplicação em si, você tem uma sucessão de somas para encontrar o resultado. Então isso aqui vai fazer parte da metodologia que vai garantir a segurança dessa curva. Para realizar isso, nós temos aqui dois pontos, ponto P e o ponto Q. E temos a equação de uma reta. E aqui temos a equação da curva elíptica, aqui a condição de contorno para que ela seja utilizada em criptografia. E nós vamos, para encontrar o terceiro ponto, que esse é o objetivo, quando eu somar o ponto Q ao o ponto P ao ponto Q, dessa forma que eu acabei de apresentar, a intenção é achar o terceiro ponto e o conjugado dele, certo? Então nós vamos precisar da equação da curva elíptica e da equação da reta. Está aqui a equação da reta e a equação da curva elíptica. Quando o ponto P for diferente do ponto Q, basta eu encontrar o coeficiente de inclinação dessa reta em relação ao eixo X. Aí eu vou ter o y do ponto 2 menos o y do ponto 1 dividido por x do ponto 2 menos x do ponto 1. Tenho o coeficiente angular. Para me achar aqui o ponto aonde a reta intercepta o eixo y quando x for igual a zero, que seria o B, basta eu ter o coeficiente da reta, que eu acabei de verificar como encontrar ele a partir de dois pontos, e escolher um dos dois pontos, eu acho o elemento B da minha reta. Então, essa é a operação algébrica para se determinar os coeficientes dessa reta para encontrar o terceiro ponto. Caso os dois pontos sejam iguais, você vai ter que fazer a derivada da equação da curva elíptica. Aqui não vou ensinar como fazer a derivada, mas o procedimento vai nos fornecer este resultado aqui, certo? Então eu tenho a derivada de y, a derivada de um lado da equação, a derivada do outro lado da equação. Derivando em relação à variável x, nós encontramos esta expressão. E quem estudou cálculo, quem estudou álgebra, sabe que a derivada de uma curva, se você serve para encontrar o ponto da reta tangente daquela curva. Na verdade, não foi bem explicado aqui, mas a derivada ela vai me dar a inclinação da reta tangente a um determinado ponto da curva. Por exemplo, se eu escolher um ponto, esse ponto aqui, se eu fizer a derivada nesse ponto, eu vou ter a inclinação da reta tangente a esse ponto. Um ponto em qualquer posição da curva vai me dar a inclinação da reta tangente, que é justamente o que nós precisamos, o coeficiente m da reta, para encontrarmos o terceiro ponto, ou o segundo ponto, no caso de P ser igual a Q. E o B eu encontro da mesma forma que eu fiz anteriormente. Bem, feito isso, tenho a equação da reta, substituo a equação da reta na equação da curva elíptica e desenvolvo aqui os dois lados da equação. Passo todos os elementos para um único lado, deixando a equação aqui igual a zero, e vou atrás de encontrar as raízes dessa equação. Como eu sei que eu tenho 3 pontos nessa curva que interceptam essa reta, eu sei que esses 3 pontos são raízes da minha equação. Então
basta eu construir uma equação dessa natureza, onde eu tenho x1, x2, eu tenho que encontrar o x3. Desenvolvo a equação e faço a comparação entre essas duas equações, para saber quem são os coeficientes correspondentes que vão ser equivalentes aos pontos conhecidos e ao ponto x3 desconhecido. E aí eu vou conseguir chegar ao elemento m ao quadrado, que vai aparecer a partir dessa equação aqui. E a partir dele eu acho também o x3. Então, eu tendo o elemento m ao quadrado, o x3 também vai estar dentro de m ao quadrado, mas conhecendo m ao quadrado, eu acho x1 e x2. Tendo o m, que é conhecido anteriormente, eu tenho o y3. Na verdade, o m eu já tenho, né, senhores? O m a gente já encontrou lá em cima, independente se os pontos são iguais ou não, eu já tenho uma metodologia para encontrar o m a partir dos dois pontos iniciais. Então, eu tenho o m ao quadrado já conhecido a partir dos dois pontos iniciais e acho o x3. E a partir do x3 eu acho o y3. Então, tendo o x3 e o y3, eu tenho o ponto R. Para achar o conjugado, basta eu inverter o sinal do y, da coordenada y. Então, eu tenho aqui a soma dos dois pontos. Essa aqui é a metodologia utilizada para encontrar o terceiro ponto, que seria o ponto que seria a soma dos dois pontos conhecidos inicialmente. Aqui nós temos também algumas condições, aonde nós temos, se o ponto P for diferente do ponto Q e eles estiverem na mesma coordenada x, como R e menos R, a soma deles, a intercepção é no infinito. Então, temos aqui o infinito, nosso ponto no infinito. Lembrando que esse ponto no infinito, ele não é aquele infinito do conjunto dos números reais, ele é um infinito definido para esse conjunto aqui, um conjunto de pontos pertencentes ou não à curva elíptica, aqui nesse caso, no conjunto dos números reais, no campo real, no campo infinito. Se a variável P for igual à variável Q, e eles tiverem as coordenadas iguais, ou seja, se ele acontecer aqui, se o ponto P e Q forem bem aqui, ele vai traçar uma reta também tangente e vai para o infinito. Então a soma deles também vai ser infinita. Essa é uma questão que nós temos que tomar cuidado na hora que nós estivermos desenvolvendo o algoritmo. De outra forma, nós já temos aí a equação dos pontos x, y do conjugado, que é a soma dos dois pontos. Então, esta é a matemática por trás da curva elíptica. E tudo que funciona aqui nessa análise para uma curva no campo infinito, aqui no caso no campo dos números reais, ela vai funcionar também para uma curva elíptica em campos finitos. E aí, campos finitos, nós discutimos que são campos que nós temos uma quantidade limitada de elementos. Então aqui, por exemplo, é um exemplo de uma curva elíptica num campo com um número de elementos, um número ímpar, igual a 47, então ele tem 47 elementos na coordenada y e na coordenada x, e o que seria chamado de curva elíptica, que na verdade a única coisa que nós temos é a equação da curva elíptica, não temos mais uma curva, nós temos uma sequência, um conjunto de pontos distribuídos de forma que depende dos coeficientes da curva. Então não tem como, isso aqui é quase aleatório de uma curva para outra, você não tem como saber qual vai ser a distribuição ou a localização desses pontos. Mas o que é interessante é que toda a matemática, toda aquela
geometria, aquelas operações algébricas geométricas que nós utilizamos para a curva elíptica no conjunto infinito dos números reais, ela vai funcionar perfeitamente aqui. Então é por isso que essa criptografia de curva elíptica ela funciona, porque nós conseguimos utilizar a mesma metodologia. Campos finitos são campos de Galois. Galois foi um matemático aí que viveu entre 1811 e 1832. Pelo que eu ouvi falar dele, ele morreu num duelo e deixou essas teorias de campos finitos como um legado aí, que ele produziu para a posteridade. Bem, os campos de Galois eles são construídos em cima de números primos. Pelo que eu estudei, não existem outros campos finitos, a não ser aqueles construídos em cima de bases primas, e você não tem uma outra maneira de produzir um campo finito. Então você tem um número primo P e um campo finito de ordem P. São todos os elementos do conjunto que vai de 0 a P menos 1. Todos esses elementos formam o campo finito. E junto com as operações aritméticas, né, que vão compor este campo para que nós possamos fazer as operações, é claro. Então esse aí é definido, é assim que nós definimos o conjunto dos campos finitos, módulo P. Então nós utilizamos aqui uma matemática modular também. Não vamos discutir aqui como trabalhar essa matemática modular, mas ao longo dos exemplos ela vai surgir, vai aparecer. Aqui é um exemplo de um campo de Galois, um campo de P igual a 13, e N, que seria o expoente. Também o campo ele pode ser feito com um número primo elevado a um expoente qualquer, natural. Então aqui, para N igual a 1, nós temos aqui uma tabela onde nós teremos a soma dos elementos. Por exemplo, eu tenho aqui o número 1 somado com o número 9 é igual a 10. Aí 0 mais 0 igual a 1. Aí aqui nós temos 2 mais 11 igual a 0. Por que igual a 0? 0 é o elemento neutro. Quando você toda vez que você tem uma operação matemática onde o resultado é um número maior do que os elementos dentro do campo, você tira um módulo. Então você pega o resto da divisão do resultado pela base do campo. Aqui nesse caso 13 dividido por 13 dá 1, o resto 0. Então aqui toda vez que der 13 o resto vai ser 0. Quando passar de 13 você vai pegar o resto da soma. E aqui no caso a operação de multiplicação. Da mesma forma, temos o elemento neutro aqui da multiplicação, que é o 1. Você multiplica um número pelo outro, o resto da divisão pela base do campo vai ter que dar 1. Então, por exemplo, aqui 7 vezes 2 dá 14, 14 dividido por 13 é 1, sobra 1. Então, se você multiplicar o 7 pelo 2, nesse campo, o resultado vai ser a unidade. Aqui é interessante também porque nós dizemos que o inverso de 7 é o 2. Ou seja, o inverso de um número é um número que multiplicado por ele. Por exemplo, eu quero achar o inverso de 2. O inverso de 2 é um número que quando eu multiplicar por 2, o resultado do módulo do resto da divisão na base vai ser igual a 1. Então aqui você pode ver que cada coluna, a não ser a primeira coluna, vai ter um elemento neutro. Então aqui, tanto para a soma quanto para a divisão, quando a base é prima, você tem uma base prima elevada a um expoente qualquer, você vai ter o que nós chamamos de
de um campo cíclico, você vai fazer operações que vão ser cíclicas. Então, todas as operações de soma, subtração, multiplicação e multiplicação pelo inverso, que seria a divisão, vai resultar em algum valor que pertence ao campo. E aí eu passei alguns problemas. Eu passei 2 problemas antes de finalizar a aula. O primeiro problema era para fazer um programa, aí no caso em Java, né? Para você encontrar dentro de um campo com ordem P47 todos os pontos pertencentes a essa curva elíptica aqui. Então, esse que é o problema. Fazer um algoritmo onde você vai testar os pontos desse campo e dizer se eles pertencem ou não, dizer quais os pontos desse campo que pertencem ou não a essa curva. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, relativo ao primeiro, você vai pegar, você já conhece os pontos da curva, e aí você vai pegar um ponto de origem, um dos pontos da curva, que no caso seria um ponto inicial, P322, e você vai somar aquela soma que nós ensinamos pela matemática da curva elíptica, vai somar o ponto a ele mesmo até retornar para o ponto P. Então aqui não está mostrando o retorno, certo? Então esse aí que é o segundo problema. E nós ficamos por aqui na primeira aula. E a intenção é que você faça esse problema para nós darmos continuidade ao nosso treinamento aí de criptografia assimétrica. O objetivo é termos aí o algoritmo da curva, o algoritmo que executa a operação de produção de chaves públicas a partir da curva elíptica, e usar esses algoritmos para encriptar mensagens, para implementar aplicativos que usem criptografia. Então, aqui é a curva sem essa ligação dos pontos, só para mostrar aqui que é a mesma curva, certo? E aqui nesse conjunto de slides nós temos aqui alguns apêndices, onde eu falo de algumas propriedades aqui dos campos finitos. Falamos aqui um pouquinho ainda dos campos finitos, e coloco aqui uma outra tabela aqui para o campo de Galois com a base P igual a 19, que é uma outra base prima, de expoente 1 também. Então foi isso aqui a nossa primeira aula. Quem tiver aí alguma dúvida, entre em contato pelo grupo e nós podemos trabalhar aqui as dúvidas. E aí fico aguardando o retorno de vocês com a solução, com os algoritmos de solução desses problemas que nós passamos.